começa com um propósito. E o manifesto da nova coleção é um contraponto ao crescimento da grande malha, da grande trama, da grande inteligência artificial da Matrix. E é em pró das tramas feitas por mãos brasileiras. Um elemento local e global que veio da Europa no século XVIII, a princípio para produzir as roupas da família real portuguesa e que ganhou autoralidade. Uma trama made in Brasil, pensada no Brasil, por comunidades brasileiras. E ganhou autoralidade, inclusive, regional. É possível você perceber a origem das rendas brasileiras. A renda baiana, a renda sergipana, a renda pernambucana, cada uma com as suas características. E é baseado nisso e no pensamento do Victor Joseph Papanek, que diz que a única coisa importante sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas, que surge a nova coleção, a coleção Rendas, que acredita que o design pode mudar o mundo, ele pode deixar o mundo mais belo e ele pode unir os fazeres como uma engrenagem que una as pessoas. Um design social que é feito por mãos brasileiras, por indústrias brasileiras e que trazem as nossas memórias brasileiras, as nossas memórias de uma vida. Uma utopia possível, aonde o handmade tem uma intersecção com factory made. Esse é o futuro que eu acredito. Muito mais que objetos, temos os objetos que falam e que contam histórias dentro da nossa casa. Essa é a utopia de um design possível. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos no evento Iconografia Baiana por Pedro Franco. Eu sou a Beatriz Mata e hoje eu vou conduzir esse bate-papo com ele, o Pedro, que é um dos maiores nomes do design brasileiro, que marca a presença há mais de 20 anos no maior evento de design, o Salão de Milão. E a gente também não pode esquecer que o Pedro é diretor de arte da indústria brasileira Lotof Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer estar dividindo a telinha aqui com você e estou ansiosa para esse bate-papo. Bia, boa tarde, tudo bem? Um prazer, sempre, para mim é sempre um prazer falar sobre isso que eu amo fazer, que é trabalhar com design, trabalhar com a cultura brasileira, e então falar sobre isso, esse bate-papo, ele que você vai conduzir, ele é muito bacana, eu fico muito contente de estar aqui falando sobre essa nova coleção, sobre esse novo portal que a gente está lançando no dia de hoje. Bacana, Pedro. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente falar bastante sobre esse lançamento dessa coleção, e eu acho que a pergunta mais importante é: você teve algum motivo especial que te fez escolher a região da Bahia? Ô Bia, você sabe que eu acho que toda coleção ela tem que nascer com uma alma, né? Ela tem que ter um porquê existir, e sempre tem aquele momento de epifania, né? Então, eu tive na Bahia, na verdade eu venho frequentemente nos últimos anos indo ministrar palestras na Bahia, mas tem um momento que me marcou muito, que foi durante um evento que é a Flipelô, né? O evento de literatura que acontece ali no Pelourinho. E eu estava por lá encontrando artistas de todas as regiões do Brasil, indígenas, de diversas regiões, de grandes cidades do mundo, metrópoles de todo mundo, e artistas locais, né?
E aquele foi um momento muito especial, mas de todos os momentos daquela Flipelô, teve um momento que foi o mais marcante, que foi quando eu fui assistir uma missa dentro de uma igreja que tem ali no Pelourinho, que chama Nossa Senhora do Rosário dos Negros, e eu fui assistir essa missa, e já é incrível, porque quando você entra ali, tem todos os santos católicos, mas negros, e tem santos da Umbanda. No decorrer da missa, a gente tinha cânticos, efetivamente, da Umbanda. Então, aquela miscigenação, aquele sincretismo religioso que tanto caracteriza a Bahia, foi um momento que eu falei, olha, eu acho que isso merece, efetivamente, que a gente transforme, registre esse momento em uma coleção, né? E também, pelo momento que a gente está passando, eu acho que a Bahia, ela é uma grande referência, né, no sentido de tolerância, de mistura de todos os credos e raças, com muita harmonia, representando o que o Brasil tem de mais bonito. Então, a partir daquele momento, eu decidi registrar e transformar essa coleção para ser apresentada no Brasil e no mundo, que é a coleção Bahia. Então, esse foi o momento, foi o porquê dessa coleção da Bahia. Agora, obviamente, que depois a gente vai se apaixonando cada vez mais, né? Mas aí é o que a gente vai conversar no decorrer desse nosso bate-papo e que envolve um pouco desses artesãos e dessa fauna e dessa flora, desse folclore baiano. Com certeza. E pensando nisso, né, Pedro, para quem te acompanha há um bom tempo, sabe que todas as suas coleções são baseadas em regiões brasileiras. E eu queria que você relembrasse essas outras coleções antes da gente entrar a fundo na Bahia. Então, Bia, na verdade, isso é um ponto muito marcante da minha trajetória, né? Eu digo que a brasilidade, ela não é um adjetivo, ela é um substantivo. Não existe para mim criar uma peça sem conter a questão da brasilidade. E lá no começo da minha trajetória, eu explorava muito isso na questão dos produtos. Novas matérias-primas, madeiras brasileiras, novas formas de produzir brasileiras, inclusive já desenvolvendo um trabalho com artesão, que eu vou te mostrar agora na sequência, mas para mim teve também um momento que foi muito marcante, que foi quando eu fui fazer uma palestra lá em Fortaleza e me levaram a uma região lá do Cariri, e ali eu me deparei com uma grande riqueza cultural no sentido da maestria de ofício. Desde então, eu venho viajando muito o Brasil, e eu acho que aí a gente tem uma característica que é muito marcante, muito bonita, que é que não existe um Brasil, existe vários Brasis, né? A gente fala de múltiplas culturas, e acho que o Brasil, novamente, repito que eu acho que assim como a Bahia, o Brasil é um grande exemplo para o mundo nesse sentido dessa grande miscigenação cultural, né? Então, em 2017, a gente apresentou pela primeira vez uma coleção inspirada numa região brasileira. Então, a brasilidade deixou de ser representada em produtos para efetivamente ela acontecer no contexto de toda uma coleção. Mas como eu acho que uma imagem vale mais do que 10.000 palavras, eu vou pedir licença para me compartilhar um pouquinho com você. Inclusive, acho que nesse nosso bate-papo eu vou parando para compartilhar algumas imagens, para respaldar o que eu estou falando, daí a gente volta a se ver, a se falar pessoalmente, e dessa forma a gente faz esse vai e vem entre a questão das imagens e do que eu estou dizendo. Um minutinho só, então, que eu vou compartilhar. Claro, fique à vontade. Bom, Bia, primeiramente eu queria agradecer também, né, ao Sebrae, que está oferecendo esse nosso bate-papo e que é o nosso principal apoiador aí nesse portal da iconografia baiana, que a gente tanto vai transcorrer e falar aí no decorrer dos próximos minutos, né? Aqui eu queria embasar um pouquinho essa questão que eu te dizia, de que a brasilidade ela é uma parte integrante do meu trabalho, não existe o Pedro criar uma peça em função de alguma referência internacional, eu só crio em função das minhas raízes brasileiras. E aí eu coloco, então, alguns momentos que foram muito importantes no decorrer dessa minha trajetória, mas onde nós vemos que ali em comum, lá em 2002 eu trabalhava com novos materiais, como a gente vê essa chaise longa que se chama Macunaíma, feita com látex de seringueira. Em 2009 eu tive o meu primeiro trabalho com uma comunidade artesã,
foi uma comunidade lá da região da comunidade de Zumbi dos Palmares, ali em Curitiba, e eu fiz esse sofá, que era todo feito de fuxicos. Em 2010, eu desenvolvi a minha peça Antropófago, também com essa comunidade que fazia aqueles tapetinhos de fuxico. E, por fim, lá em 2013, eu comecei a representar a minha brasilidade através da pesquisa de novos materiais, porque o Brasil é um grande terroir, né, de novos materiais, de novas matérias-primas. Então, aí você vê que existe sempre o ponto brasilidade nessa minha trajetória. Opa. Perfeito. E aí, indo para... E essa questão da brasilidade, Bia, estava travando um pouquinho minha tela, ela foi muito importante também na divulgação, né, do meu trabalho, porque eu digo sempre que meu trabalho ele tem um propósito a mais, que é sempre levar um pouquinho desta característica, dessa questão aí da brasilidade, de questões que são únicas nossas em todo o mundo. Só mais um minutinho, está travando um pouquinho aqui minha tela. É tanta coisa linda, Pedro, que eu não sei nem por onde começar, viu? Obrigado, Bia. Mas aí chegando, então, no ponto da sua questão, né, indo direto ao ponto. Para mim, teve um grande divisor de águas quando eu deixo de pensar só o produto com brasilidade, eu começo a pensar toda uma coleção representando essa brasilidade, essas regiões brasileiras, né? Você sabe que eu, como criativo, a partir do momento que eu comecei a descobrir cada vez mais essa nossa cultura tão plural, eu comecei a perceber que eu nunca vou ter um lapso criativo, porque fonte de inspiração é o que não falta neste país. Aí, efetivamente, é uma imagem da minha visita a essa região no interior do Ceará, que se chama Santana do Cariri, e dentro dessa região eu descobri uma série de mestres de ofício, né? Então, a gente tem ali a questão, por exemplo, as histórias são ainda contadas com a questão da xilogravura, né, feita por artistas locais. Esse é um mestre que se chama Zé Lourenço. As imagens das famílias lá no Cariri, eu fiquei muito emocionado com isso, elas são ainda pintadas, né? Vocês têm até aqui no canto aqui do meu fundo aqui, você tem o meu retrato pintado por esse mestre ali do interior do Ceará, que se chama Mestre Abidon. E toda a questão da fé dele se caracteriza muito nesse trabalho feito por uma comunidade que chama Mestrinosa, e que são todos santos feitos à mão, né? E eu decidi, então, levar o Cariri para o contexto da minha coleção. E aí você vê aí um pouquinho dessas imagens, que o catálogo, efetivamente, que a gente apresentou foi feito por esse mestre artesão ali da região do Cariri. A gente tinha, no decorrer dos nossos espaços apresentativos, um pouquinho do trabalho desses artesãos baianos, todos os retratos dos outros designers que eu convido para desenvolver peças inspirada nesse briefing brasileiro, mais especificamente nessa região do Cariri. Eles foram retratados pelo mestre Abidon, que faz essas pinturas, e aqui em cima você vê o fundo de tela, né? Então a gente se inspirou e criou todo um fundo do nosso stand na fauna e na flora ali da região do Cariri. E aí está uma imagem deste stand. Eu digo que aí foi um grande divisor de águas, porque mais do que vender um produto, a gente começou a vender essa emoção, a gente começou a vender essa cultura. As pessoas compram o nosso produto para se aculturar, né? Para levar um pedacinho por exemplo, nesse caso, do Cariri. Essa peça, essa cadeira que você vê aqui ao centro, foi uma peça criada que se chama Cariri, exatamente inspirada ali com esses artesãos do Mestrinosa que fazem esses santos em madeira. E a partir dali, com essa coleção, a gente acabou sendo publicado na capa do The New York Times, o maior jornal americano, como uma das 4 tendências do design daquele evento que é o mais importante do mundo do design, que é o Salão de Milão, né? Então eu digo que ali a gente tomou gostinho de efetivamente desenvolver mais do que o produto, desenvolver uma coleção que traduza esses diferentes Brasis.